Para mim é muito difícil dizer quando é uma data específica para comemorar algo do meu avô, sabe? Não sei se é no dia dos avós, não sei se é no dia dos pais, porque ele sempre foi para mim uma figura paterna. Desde que eu me entendo por gente, ou até quando eu não me entendia, ele sempre foi aquela pessoa, aquela figura humana que estava ali para dar o apoio que a gente precisava. E é uma das pessoas também mais queridas que tem ali. Não só porque ele é um ser humano íntegro, mas porque ele é uma pessoa incrível, sabe? Ele não só fortalece a relação que ele tem com a família, como ele todos os dias mostra que está ali. Desde criança, a gente passava por algumas dificuldades financeiras, isso fato, porque nós éramos de famílias muito pobres. Ele sempre tentava fazer o que estava à sua disposição. Da minha avó eu herdei o mesmo signo, o mesmo mês de aniversário, o mesmo temperamento, a mesma alma de artista, o mesmo espírito livre. A minha avó sempre foi o meu ponto de referência, ela é o maior orgulho da minha vida. Ela não está mais entre a gente, já tem uns anos, e eu acabo me pegando falando dela no presente, porque ela não é passado, nem combina com o passado. A minha avó, ela está muito comigo, mesmo não estando mais fisicamente. Eu tenho sonhos com ela, muito reais, converso com ela virou uma espécie de anjo da guarda para mim. Uma das coisas que eu fiquei dela era um anel, esse anel, que ela nunca tirou do dedo, e aí ele passa a ficar comigo também desde que ela se foi, ele nunca saiu do meu dedo mais. E é uma espécie de amuleto também da minha vida. Quando eu vou entrar no ar, eu beijo esse anel, é uma espécie de pedido de proteção para minha avó. Quando eu vou fazer alguma decisão importante, eu sempre beijo esse anel antes. E é uma forma dela estar comigo. A minha avó, ela, além de ser minha avó, ela é uma espécie de mãe também. A gente morou juntas durante alguns anos e hoje, né, ela tem 91 anos e ela sofre com a doença de Alzheimer há uns 16 anos, mais ou menos. E quando a gente descobriu a doença da minha avó, a gente morava juntos e aí eu vi o quanto essa doença vai tirando essas pessoas da gente e vi a minha avó, uma pessoa super ativa, se transformar numa pessoa que precisava muito das outras pessoas, né? Sobretudo nesses últimos anos em que ela passou a ser como uma criança mesmo, né? Assim, no entanto, assim, apesar do Alzheimer ser uma doença que afeta muito assim as famílias, né? E a pessoa que está com essa condição, ele reforçou ainda mais o nosso laço, porque eu passei a cuidar da minha avó, então toda vida em que eu estava dando a comida a ela, dando remédio, ou ajudando no banho, ou caminhando, ou cuidando mesmo dela, né? Esse cuidar, ele te torna mais próximo. Sobretudo para aquelas pessoas em que a palavra sozinha, ela não vai funcionar. Então, ela entende que o amor é o cuidado, o amor é concreto, né? E também a presença. E a pandemia também reforçou isso, no sentido de que, talvez antes da pandemia, com a correria do dia a dia, a gente às vezes deixasse o tempo passar maior para poder ir, para poder ajudar, para poder estar lá, né? E quando a gente é totalmente impossibilitado de estar presente, a gente percebe o quanto isso faz falta e o quanto isso é importante, é fundamental. Da minha avó também eu herdei o amor pelas plantas, o amor pelos pássaros. Eu me vejo hoje muito nessa mulher tão forte, que me ensinou tantas coisas. Eu morei 3 anos da minha vida na infância com ela e foram anos incríveis, maravilhosos. As minhas melhores lembranças são com a minha avó. A minha avó, ela é uma das melhores artistas plásticas que eu conheço. Esse quadro aqui é um quadro da minha avó. Ela fez telas lindas. Esse girassol é uma homenagem que eu fiz a ela quando ela foi embora, né? Quando ela partiu. Tem a assinatura dela, um girassol que ela fez numa tela.
Quando eu era mais novo, eu lembro perfeitamente que para ir para o colégio, por exemplo, eu ainda era muito criança, não conseguia ir de ônibus, não entendia como é que chegava num local distante. Eu estava no colégio dos bombeiros na época. E eu precisava sempre do meu avô. Então, tipo assim, quando era 6 horas da manhã, era cheque. 6 horas da manhã, ele chegava lá em casa, porque ele também nunca morou comigo, né? Só por um período aí de tempo. Ele chegava lá em casa às 6 horas da manhã e ficava até 6h40, que era mais ou menos o horário que eu me arrumava. Então eu me acordava às 6 horas, acordava com ele batendo na porta e ele ia me deixar no colégio. São lembranças desse tipo que eu poderia passar a tarde toda, o tempo todo, falando aqui do que eu tenho de memória dele, sabe? Só para expressar o quanto ele é incrível, o quanto ele é um homem assim maravilhoso e como é muito bom ter ele como pai, como avô, como uma pessoa que está próxima na minha vida. Se eu posso desejar alguma coisa, é felicidade, saúde, né? Porque nesse momento é uma das coisas que a gente precisa mesmo. E que ele sempre pode contar comigo pro que der e vier. Ela é o meu grande amor, ela é a minha maior saudade e ela é uma das pessoas mais lindas que eu conheço, que eu conheci, porque ela é presente, ela é futuro, ela é tudo. Ela tá em tudo, ela tá em mim, ela tá em mim aqui dentro também. E o melhor, assim, pra mim é ver o sorriso dela mesmo, assim. É revigorante. E é isso, no dia do avô, eu espero que quem esteja com seus avós próximo, junto, né, que tenha esse privilégio, que aproveite demais esse momento. E para quem está com seus avós longe, né, como eu, que se apegue às memórias e à certeza de que estar longe hoje é também amar. Amar e cuidar.